Em Portugal há mais de 900 órgãos históricos. Um órgão é um instrumento musical. É um instrumento musical que congrega, portanto, no seu expoente máximo, na sua forma de produzir som, uma diversidade harmónica que necessitaria de um número de músicos, de um número de pessoas a tocar outros instrumentos para o poder produzir. Em Portugal existem apenas 3 organeiros. Dinarte Machado é um deles. Um organeiro é aquele que restaura, que constrói, que conserva, que sabe fazer este trabalho. Dinarte Machado começou nesta arte já lá vão 35 anos. Quando ouviu a palavra organeiro pela primeira vez, nem sabia o que queria dizer. Tive que ir ao dicionário rapidamente para ver o que é que isto queria dizer no seu todo. Muitos anos depois, é a mesma curiosidade que faz deste homem uma referência da organaria em Portugal. O papel do Dinarte Machado em todo este processo de identificação e de recuperação do património organístico português foi muito importante. Não só pelo facto de ele ter restaurado imensos instrumentos portugueses desta época, finais do século XVIII, por todo o país, como que, ao longo desse processo, conseguiu recolher elementos e avançar com elementos que permitem a identificação do órgão histórico português naquilo que ele é diferente dos órgãos históricos de outras regiões da Europa. A imposição da escola portuguesa tem sido o cavalo de batalha de Dinarte Machado. Eu nunca defenderia que havia uma escola própria em Portugal, destacada do resto da Europa, se não conhecesse os órgãos do resto da Europa. Portanto, eu conheço os estilos de construção, estudei os estilos de construção, estudei os estilos de música para estes instrumentos e estudei qual era a frente e qual era a prática musical portuguesa, desde o século XVII. Só assim foi possível concluir que a Escola Portuguesa de Organaria é uma escola que se criou em função de um estilo de música que se interpretava na altura. Só assim foi possível concluir que os órgãos da corrente portuguesa são incomparáveis no seu estilo e no seu formato. Das características do órgão português, deste órgão e da maioria dos instrumentos portugueses construídos nesta época, é a capacidade que existe de o organista poder mudar a sonoridade do instrumento sem parar de tocar. E isto é conseguido através de uns pedais que anulam alguns dos registros que já estão aqui preparados. Assim eu posso ter esta sonoridade e depois aumentá-la para... A determinação de Dinarte Machado numa viagem através do tempo levou-o a ser o eleito, a restaurar os 6 órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. O maior desafio da minha carreira, e creio que será marcante até o fim dela mesma, e creio que comparativamente até aos meus colegas do resto da Europa, que também que é algo nunca experimentado por qualquer outro trabalho conjunto deles próprios. Este é um conjunto único no mundo de 6 órgãos construídos na mesma altura, concebidos para tocar simultaneamente, e que estava parado há muito tempo, há mais de 100 anos, e esta recuperação permitiu que eles voltassem a tocar como foram concebidos inicialmente. O restauro dos 6 órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra levou 11 anos a ficar concluído. Estamos neste momento numa fase de registro, de relatórios, de descrever tudo o que foi feito. Sinto-me na obrigação de comunicar essa experiência, do ponto de vista social, sociocultural, do ensino, etc. Mas o país tem que desfrutar, de facto, da realização de um sonho de um monarca que antes queria, que era um monarca extremamente culto, que queria fazer deste espaço um pilar quase, ou quizás o topo de uma das pirâmides culturais da Europa, que era Dom João V. Hoje, Dinarte Machado acredita no espírito de missão em nome da Escola Portuguesa de Organaria. Senti que consegui recuperar a ideia de 2 organeiros, que cada um deles fez 3 destes instrumentos, que são os 2 organeiros marcantes dessa organaria histórica portuguesa. Eu senti que consegui recuperar a ideia de muitos compositores
e de correntes musicais que fizeram criar-se a organaria portuguesa. Portanto, no fundo, sinto-me bastante cheio, obviamente agradecido. Os 11 anos que dedicou ao restauro dos órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra impediram-no de avançar noutras frentes. Muitos projetos suspensos, muitos instrumentos por restaurar. Habituado a gerir o tempo, no pouco tempo que lhe restava, ainda foi conseguindo dar música a muitas igrejas. Numa deslocação para afinar um órgão em Semide, Miranda do Corvo mostrou-nos como se põe um órgão dos finais do século XVIII a trabalhar. Esta é a sala do foleiro. É aqui que se começa a dar vida aos órgãos. Bem, este, de facto, é designado a Casa dos Folos. Neste caso está na parte posterior do órgão, onde aqui existem 3 folos em cunha e são 3 folos suspensos. Suspensos porque mecanicamente são suspendidos no seu extremo, a força é dada no seu extremo. Portanto, não são folos bombeados. Portanto, por baixo deles não existe outro folo. E ao suspender, pronto, a força ao ser executada assim, o que eu estou aqui a fazer era o que um foleiro no século XVIII faria. Portanto, assim, enchemos os 3 folos alternados e depois voltamos outra vez ao primeiro e assim o órgão funciona de forma ininterrupta. Sendo o órgão um aerofone, sem ar não funciona. Com o desaparecimento do foleiro, surge o gerador de vento. Depois de acionarmos este gerador de vento, estes folos enchem. Agora o vento é conduzido para esta zona. Esta zona, este espaço aqui está dedicado às mecânicas do instrumento e esta conduta faz, digamos, conduzir o vento até esta peça, que é chamada a peça principal do instrumento, que se chama someiro. É sobre o someiro, como o nome indica, someiro com O, significa somar os vários sons, os vários registros. É sobre esta peça que se encontra a maioria de toda a tubaria, nomeadamente esses que se veem são os registros de mutação e que, composto na sua maioria por tubos labiais. Este órgão tem cerca de 1000 tubos que são afinados ao pormenor. Ao longo da sua carreira, o mestre organeiro Dinarte Machado já recuperou 74 instrumentos. De raiz, o mestre já fez 9, mas há 3 quase prontos a tocar. Aquilo que eu aplico é o resumo do meu conhecimento e não uma cópia exata daquilo que se vê nos órgãos históricos. São instrumentos que eu acho que é assim que nos tempos de hoje deve ser um órgão. Foi a pensar no presente, no passado e no futuro que Dinarte Machado abriu um ateliê de organaria em Mafra. É aqui que constrói o que é novo e dá novo rumo ao que é do passado. Este tubo é novo, pela primeira vez vou, digamos, dar-lhe a entonação. Vou abrir a boca e vou-lhe pôr a tocar devidamente. Portanto, eu estou agora a acertar o lábio superior, a verificar a luz, que é a abertura que o tubo tem aqui. E agora vemos se ele soa. Esta nota corresponde a quê? Esta nota aproximadamente será sol. Registros de um organeiro que quer ensinar aos outros a sua arte. Neste momento, a frente principal que eu quero avançar é, de facto, criar uma escola onde se ensina aquilo que é o órgão e as características reais do órgão português. Enquanto esse projeto está em fase de afinação, é ao filho Pedro que Dinarte Machado vai ensinando tudo o que sabe. É sempre o pai que manda? Sempre. Ele é o mestre? Claro, tem que haver um capitão para o barco, não é? E o barco tem corrido, tem andado bem por boas águas? Sim, senhor. E é assim que se vai manter? Tem que ser. Vais mesmo seguir esta profissão do pai? Quero. Dinarte Machado começou a interessar-se por música ainda novo. Usava o cabelo pelo meio das costas, gostava dos Queen e dos Pink Floyd. Teve uma banda da pesada, mais tarde foi mestre de coro e converteu-se à música sacra.